Vamos falar agora das grandes navegações. As grandes navegações ou expansões ultramarinas europeias, elas acontecem em um momento de grandes transformações na realidade europeia. Um momento em que nós temos aí a desagregação do feudalismo e o fim da Idade Média e o surgimento de uma nova perspectiva, de um novo momento da história europeia, que foi chamado pelos historiadores de Idade Moderna. Se estende aí mais ou menos do século XVI ao século XIX, depois de Cristo. Pois bem, o que vai motivar essas grandes navegações? O que vai levar esse homem europeu a sair do Mediterrâneo, se jogar no Oceano Atlântico e descobrir novos continentes, novos mundos e ter novas experiências, sejam elas culturais, econômicas, religiosas? Bom, esse momento aí de transição entre o século XIV e o século XVI, é um momento em que a Europa ela passou por uma crise e tenta se recuperar. E uma tipologia econômica está tendo muita força nesse momento. Nós tivemos aí o ressurgimento comercial desde a Idade Média Central e um comércio que é realizado com o Oriente, ele está começando a dar bastante lucro. O nome desse comércio é o comércio de especiarias. Produtos como mostarda, noz moscarda, pimenta do reino, né? Produtos que vão ser utilizados aí para o trato alimentar, para o trato medicinal, para a conservação de alimentos e produtos que vão ganhar uma grande valoração, vão ter aí uma agregação de valor muito grande, atingindo aí um preço muito alto no mercado europeu e, por sua vez, também se tornando foco aí de interesse de inúmeros reinos, de inúmeros comerciantes por toda a Europa. E aí começam a surgir os entraves políticos e os entraves econômicos. Isso por quê? O comércio de especiarias na Europa, ele era basicamente fruto de um monopólio italiano. Cidades como Gênova, cidades como Veneza, eram espaços em que você tinha a dominação aí do comércio de especiarias graças a uma boa relação que eles mantiveram com comerciantes árabes, principalmente os turcos. Pois bem, esse quase monopólio das especiarias vai acabar despertando em outras regiões que não na Itália um interesse por estabelecer rotas próprias a caminho das Índias. É nesse sentido, por exemplo, que nós vamos ter o pioneiro dessas grandes navegações, que é o Estado de Portugal. Portugal, ele é o primeiro Estado moderno a ser formado na realidade europeia. Enquanto países como Inglaterra e França, Espanha, só atingiriam a formação do seu Estado moderno, centralizado, com um único rei, com uma centralização nas defesas militares. Enquanto eles só atingiriam isso um século à frente, já a partir do final do século XIV, início do século XV, Portugal ele vai ter a formação do seu Estado moderno já no século XIV. Lá na década de 80 do século XIV, entre 1383 e 1385, Portugal passa por uma revolução conhecida como Revolução de Avis. Nessa Revolução de Avis, ele acaba conseguindo a sua separação total do Reino de Castela, do Reino de Leão, e se torna um Estado autônomo e se centraliza. Essa centralização iniciada com a Revolução de Avis ela é muito importante, porque vai ser a partir dela que nós vamos ter uma união entre os interesses do rei, do Estado, e os interesses daquela classe, daquele setor social que vem se desenvolvendo desde a Idade Média Central, que é a burguesia. Na expansão marítima portuguesa, nós temos aí o primeiro grande passo iniciado em 1415, na cidade de Ceuta. A cidade de Ceuta é uma cidade que fica próximo ao Estreito de Gibraltar, estreito que aproxima o continente africano do continente europeu, e era uma cidade em que você tinha uma grande incidência de comércio de ouro e marfim, principalmente. Era uma cidade dominada pela mão árabe e Portugal vai dominar Ceuta com o desejo tanto de ter acesso ao comércio de ouro e marfim que ali existia, mas também por um desejo de expulsar os árabes, a famosa luta pela Reconquista. Reconquista é o nome que se dá à cruzada interna dentro da Península Ibérica. Tanto em Portugal quanto em Espanha, o Estado espanhol que vai se formar já aí nesse processo de passagem entre a Idade Média e a Idade Moderna, nós temos aí a luta entre o cristão e o muçulmano.
Essa expulsão do muçulmano, que era chamado de mouro na Península Ibérica, recebe nessa região o nome de Reconquista. E isso vai ficar presente durante muito tempo dentro da história ibérica, sendo um traço cultural, um traço religioso muito presente. E é justamente nesse sentido que Portugal se lança aos mares, ao Oceano Atlântico, e conquista a cidade de Ceuta já em 1415.